Se hidratem. Pode entrar o primeiro 5 estrelas favorito do ano e um dos melhores livros de fantasia que eu já li até hoje. E olha que eu já li muito livro de fantasia. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas e hoje nós vamos falar de um dos meus livros preferidos desse ano e por que não da vida, não é mesmo? Ele é muito bem escrito, mas antes eu queria mostrar a vocês já estão vendo aí aqui, vocês já estão vendo, eu comprei um action figure do Pateta de vinil de uns 20 centímetros, eu estou muito feliz com isso. Foi caro? Talvez. Um rim? Não, meio. Mas eu estou muito feliz com isso, não é muito fácil achar coisas do Pateta, né? Como eu venho falando em alguns vídeos e vocês também sabem. Então, seguindo, vamos para a nossa resenha. E vocês sabem que eu sou chato com livros de fantasia, mas esse me pegou logo no começo, que é Filhos de Sangue e Osso, de Tommy A.D.M., ou no original Children of Blood and Bone. Gente, esse livro aqui é muito maravilhoso. Tommy A.D.M. é uma escritora negra e aqui ela vai retratar um high fantasy com a cultura negra, mais especificamente a cultura Yorubá. Então, dito isso, eu queria começar a falar com vocês sobre a edição. Essa edição sai aqui no Brasil pela Roku, pelo selo Fantástica. Então, a gente sabe que a Roku não tem muito capricho nas edições dela, né? Inclusive até nas de Harry Potter, mas enfim. Nessa aqui eu senti um capricho muito grande, porque eu acho essa capa muito linda. Primeiro, eu acho que não vai estar dando para vocês verem, mas ela tem um efeito de luz nas letras do título. E aqui a gente vai ver a nossa protagonista, a Zoe, com o cabelo branco de Divinai dela, e esses olhos não são azuis, eles são prateados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por dentro aqui. Aqui, né, a folha de rosto, folha de guarda. Aqui tem o mapa de Orisha, que é um mapa muito bonito, mas por ser uma edição paperback, ela é cortado ao meio, né? E aqui a gente vai ter uma folha bem com detalhes muito bonitos que vai dividir, vai mostrar pra gente a divisão dos 12 clãs de Magi e uma introdução rápida aos poderes que eles herdam. Bom, dito isso, eu sou uma pessoa muito chata com livros de fantasia, ou livros no geral, vocês sabem. Eu geralmente começo a me interessar e gostar deles a partir da 100ª página, mas aqui eu comecei a gostar dele logo do começo, porque já começa com a Zoe querendo meter um bastão de madeira na cara de uma racista que está enchendo o saco dela. Então vamos começar falando que aqui nós vamos ser apresentados a uma raça chamada Magi, ou Magi, né? Vai pela sua pronúncia. Eu acho Magi mais... não sei, parece que combina mais com a temática, mas enfim. Os Magi, eles são seres humanos que herdam poderes das divindades irmãs deles, que são os orixás. Gente, a história desse livro, ela tem uma narrativa tão incrível. A Tommy A.D.M., ela tem uns 23 anos. Esse é o livro de estreia dela e você não acha, porque ele é muito bem escrito. Sério, tipo, ela dá um banho em escritores que já estão aí em vários volumes. Mas enfim, dito isso, nesse continente ele tem uma monarquia e o rei começa a se sentir ameaçado pela magia dos Magi. Então ele faz um extermínio, ele começa a persegui-los e eventualmente acaba exterminando eles, porque existe, para contrabalancear tudo isso, né? Existe um mineral chamado Magacita, que é a criptonita dos Magi, vamos resumir assim. Em contato com eles, essa substância, que é usada para fazer armas, etc., ferve, queima a pele deles, ou dá pelo menos a sensação, né? Isso não é muito bem descrito, só fala que quando encosta neles queima, e anula os poderes deles, eles ficam fracos, sem magia, realmente uma criptonita para os Magi. Dito isso, entra a nossa protagonista. Ela é filha de uma ceifadora, que no caso é uma não vamos usar discípula, porque aqui não existem vassalos, não existem discípulos. Eles colocam bem claro que os deuses são divindades irmãs e as pessoas herdam os poderes deles por isso. Inclusive eu vou explicar um pouco à frente na história. Mas vamos chamar aqui de discípulos só para facilitar. Eles herdam os poderes dos deuses. Então a mãe dela é uma ceifadora, porque ela é uma discípula de Oya, que é a deusa da vida e da morte. E aí ela tem poder sobre esses elementos. Mas
Não é uma coisa assim super infinita, porque algumas coisas a gente vai ver que tem um preço aqui. Mas enfim, voltando, ela é testemunha, a mãe dela sendo morta, sendo arrastada, pendurada e enforcada numa árvore, e isso logicamente marca ela de uma forma muito forte. Inclusive, é uma das coisas recorrentes porque ela tem pesadelos com isso e eventualmente acaba desencadeando uma coisa mais à frente. Eu vou tentar dar um mínimo de spoilers e se tiver algum spoiler, eu vou colocar algum alerta aí para vocês saberem. Então, a gente passa a conhecer isso e vem para os dias atuais. Bom, os Magi têm seus filhos que estavam herdando seus dons. Hoje não, porque a magia foi praticamente extinta. Então o que é que acontece? Como é que você diferencia um Magi de uma pessoa normal? Eles têm cabelo branco. E as pessoas que não são Magi são chamadas aqui de Cossidã. Mas enfim, a Zoe, ela é treinada por uma mulher para lutar. E esse povo é muito oprimido pela monarquia e tudo mais. Mas os Magi, no caso os divinais, que são os filhos dos Magi, que não têm poderes, antes de você se tornar um Magi, você é um divinal. Geralmente, os seus poderes se manifestam aos 13 anos, mas como a magia está extinta, não. Mas continua as feições do cabelo branco. E aí, quando você tem um divinal na sua casa, sua propriedade ou, enfim, qualquer coisa, os impostos são muito maiores, eles têm que pagar. Quando você vive numa monarquia em geral, você tem que pagar impostos à coroa. E nesse caso, pelo rei odiar eles e tudo mais, os impostos são muito mais altos. E tem toda aquela questão de, se você não pagar, ou você é morto, ou você é levado para as minas para trabalhar em função do rei. E aí você acaba gerando mais dívidas e geralmente não sai de lá, morre lá. Ela está treinando com uma mestra chamada Mama Agba, que vai ensinar ela a arte do bastão, a arte do autocontrole, onde ela falha categoricamente. E aí é onde a nossa história começa. A gente tem a Zoe, que é a nossa protagonista. A gente tem o Tzen, ou Zen, não sei a pronúncia certa, eu prefiro falar Tzen. Eles vão tentar negociar um peixe no mercado principal. E aí a gente é apresentado aqui a segunda protagonista, esse cristalzinho de luz incrível, que é a Amari. A Amari, ela é a princesa desse reino e ela é um pouco maltratada pela mãe dela, porque a mãe dela tem aquele padrão alto da monarquia que ela quer que ela siga, e a Amari não quer isso, ela não quer ser aquela princesa frívola. E, entre aspas, eu acho que esse livro flerta muito com uma tendência à bissexualidade da Amari, eu não sei, foi isso que eu percebi, mas ela entra na história da seguinte forma. Ela tem uma camareira, que é uma divinal, que é a Binta, e em algum determinado momento, essa camareira dela, né, vamos chamar de amiga. Essa amiga dela é levada até a sala real e ela toca um pergaminho que o rei força ela a ver. A Mari vê tudo isso escondida, porque ela quer fugir de um banquete da mãe e vai atrás da Binta, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa com a Binta por culpa dela. E aí, ela é levada até a sala do trono e a general leva um pergaminho até o rei e ela diz que aquele pergaminho tem as propriedades de devolver magia a quem é um Magi. E aí é onde ele coloca o pergaminho nas mãos dessa menina, da Binta, e aí começa a surgir partículas de luz da mão dela, porque era a magia dela no caso. E aí automaticamente o rei já transpassa ela com a espada e mata ela. E a Amari vê isso e ela se revolta, ela fica muito puta da vida e ela pega o pergaminho e foge do palácio. E nessa questão, ela encontra a Zoe no mercado e aí ela pede, por favor, me ajuda a fugir daqui, pelo amor de Deus, me salva. Porque além disso, mesmo sendo filha dele, o rei quer que a magia não volte, né? Então ele manda essa pessoa, um exército na verdade, atrás dela, primeiro para trazer a princesa de volta, mas mais importantemente para trazer o pergaminho e evitar que a magia volte. O rei não é uma pessoa boa, tá? Nem com os filhos dele. E aí ela encontra a Zoe no mercado e aí elas meio que dão uma confusão enorme, são procuradas, são perseguidas e aí elas conseguem fugir.
E a gente é apresentado aqui ao terceiro personagem, que é o Inan. Odeio, não deveria estar aqui. Podia morrer no primeiro capítulo que aparecesse. Não merecia narração, um filho... Enfim, que é o príncipe, irmão da Amari. Que eventualmente acontece uma coisa com ele e meio que torna ele um personagem muito dual. E é uma coisa que eu mais detesto nele, porque mesmo não acontecendo isso, não sei se ele não teria uma dualidade a ser explorada. Ele é meio que o Cole de A Rainha Vermelha, que é criado para ser o príncipe perfeito e quando ele realmente tem que fazer o que é certo, ele hesita porque ele foi criado para ser o príncipe perfeito e ele quer a coroa. Enfim, mas isso é o mínimo. E aí a gente vai... Ele também é proclamado o capitão da guarda e o pai dele incumbe ele a missão de trazer a Amari de volta, mas mais especificamente o pergaminho. Ele quer o pergaminho, foda-se a Amari, resumindo. E aí ela leva ele pra a Zoe, ajuda a Amari a fugir, leva ela pro vilarejo e conta a história toda pra Mama Agba. Aí a gente descobre que a Mama Agba era uma Majai, e aí ela é uma Majai que ela é uma vidente, ela consegue ver o futuro. E ela mostra a elas uma imagem e a partir daí a nossa história realmente começa. Ela mostra as meninas, mais o Tzen, indo para uma montanha. E ela diz para elas que é onde elas precisam estar para devolver a magia. E aí a gente descobre que existem 3 artefatos sagrados que foram presentes dos deuses, que são o pergaminho, a pedra do sol e a adaga de osso. Aí elas vão até... A missão delas principal é chegar até um templo, que é chamado de Candomblé, para ver o que é que dá para ser feito. E aí, gente, é onde a gente é apresentado para essa história. Essa história é narrada de uma forma tão incrível que, sinceramente, eu não sei fazer jus a ela, mas eu vou tentar. Elas encontram um cêntaro, que é tipo um sacerdote, e ele explica para elas que existe a Mãe Céu, que é a deusa suprema, e ela teve os filhos dela, os deuses, os orixás, e depois ela teve os filhos comuns, que ele chama de filhos de sangue e osso, que são os seres humanos. E a partir daí, cada deus pega um elemento da mãe, tipo Iemanjá pegou as lágrimas que a deusa derramava e se tornou a rainha do mar, e por aí a deusa do mar, e por aí vai. É uma história narrada muito incrível e tem nesse templo tem umas tapeçarias, umas estátuas escritas e postas, né, durante o templo. E quando o Cêntaro vai contando a história para elas, as estátuas vão se mexendo e é como se fosse um filme sendo mostrado. É muito incrível essa cena, uma narrativa incrível. E aí ele conta para elas que eles precisam reunir as três relíquias e levar até uma ilha que aparece, fazer um ritual, e aí a magia vai voltar. E ele conta também que o rei foi até esse templo há um tempo atrás, ouviu essa história e ele trai os cêntaros, acaba matando muitos deles, inclusive só sobra esse, que é o Lecan. E aí ele separa as relíquias, por isso que a magia acabou. E aí a Mari se sente muito culpada e a Zoe culpa ela por ser filha do cara, mas eventualmente elas vão criando uns laços muito legais durante esse livro. Aí tem perseguição, tem várias coisas. É uma história muito complexa, muito legal de se ver, e os personagens eles são interessantes. O Inan não, mas a Amari e a Zoe são muito legais nas narrativas dela. Tem umas coisas aqui, tipo um Insta-Love, que não é Insta-Love, ele vai se desenvolvendo, mas do lado de um personagem é um Insta-Love, do lado da Zoe não é, mas eventualmente acaba sendo. Mas enfim, tem várias coisas muito legais que acontecem aqui, desde a jornada até um momento de captura. Tem uma quest que eles têm que fazer para pegar a Pedra no Sol, que é uma batalha naval dentro de um coliseu de uma forma incrível. Os personagens são bem humanos, as motivações deles são bem claras, e é muito interessante de ler isso, porque você vê que é pelo sentimento de opressão. A Zoe quer a todo custo se vingar pela mãe dela, mas ela também quer que a magia volte para defender as pessoas, para acabar com a opressão. Inclusive tem momentos em que ela vê que a magia não é só essa coisa linda que vai salvar. Tem momentos aqui em que ela vê coisas que a magia pode fazer, que ela fica assustada, ela tem um dilema se ela realmente precisa fazer isso
porque se não for em mãos de pessoas controladas, a magia não é uma coisa linda, é uma coisa extremamente destrutiva. E essas dicotomias, esses pontos de vista diferentes de cada um são muito incríveis de se acompanhar. É o que torna essa história muito única, assim, muito divertida, mas muito reflexiva de se ler. E a gente tem vários plot twists, a gente tem várias batalhas. A Tomy ADM sabe fazer cenas de ação muito bem, sem perder o fio da história, sendo que o livro é de 550 páginas, sabe? E é óbvio que elas têm um prazo para cumprir isso, é feito até o solstício, que no caso para eles é uma lua, que é um mês, porque né, a lua vai de lua cheia até eclipse em um mês, então né, é essa viragem, ele não fala um mês, fala lua, é a medida de tempo deles aqui. E assim, é muito incrível, o rei se envolve, o príncipe, como ele é um personagem narrativo, ele é um narrador dentro da história, ele se envolve muito, faz você odiar. Eu odiei ele, mas sei lá, vai que tem gente que gosta, né? Porque tem gente que assim gosta do que não presta mesmo. E aí a gente vê a Amari também crescendo como personagem, a Zoe crescendo como personagem. É muito incrível, até o Zen tem uns arcos narrativos muito bons, só que ele não narra. Trocaram ele pelo Inan, eu acho que porque a gente tem duas visões já de dentro da jornada deles, mas enfim, é um livro muito bom e ele tende a encerrar as questões que ele precisa fazer neste primeiro volume. O segundo, que é o Children of Virtue and Vengeance, já saiu lá fora, a Roku prometeu trazer ele aqui no segundo semestre, só que devido à pandemia, né, foi atrasado, e eu quero muito ver o que é que vai acontecer, porque a questão aqui é semi-resolvida. Muitas coisas são feitas aqui nesse livro. Ele tem um arco concluído, vamos dizer, para iniciar um outro. Então, eu acho esse livro incrível. Eu acho esse livro uma leitura assim, muito obrigatória para quem é fã de fantasia, para quem gosta de diversidade, para quem gosta de coisas muito bem escritas. E eu dei 5 estrelas, favoritei na hora. Desde que eu comecei a ler, eu sabia que ia ser uma história muito boa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma review tão review, foi mais um conversando sobre o livro. E eu vou tentar fazer reviews de livros de fantasia, de séries de fantasia. No primeiro livro, um tanto sem spoiler, mas a partir do segundo eu já vou fazer um bate-papo contando as histórias do livro todo assim. Me digam se vocês gostam dessas ideias ou não. E eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, porque é um vídeo que eu realmente quis fazer. Não que os outros eu não quisesse. Mas esse aqui eu quis muito falar sobre esse livro desde o momento que eu li, eu não encontrei um momento certo. Se inscreve nesse canal, a gente tá tendo uma série de inscrições aí, estou ficando muito feliz com isso, porque eu achei que realmente ninguém assistia. Deixa o like nesse vídeo que ajuda a disseminar o vídeo por aí, não é mesmo? O algoritmo do YouTube entende likes e dislikes como pessoas realmente vendo este vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e é isso, um beijo pra você. A gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que saia no cronograma certo. E é isso, muito obrigado por assistir, falou!